com todas as sortes de bênçãos. Olha nós aqui, ontem não teve condição, mas hoje estamos aqui ao vivo no programa Gotas de Sabedoria. GG tá on, GG tá aqui, Liana. GG tá on, 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 GG tá on. Eu estou aqui para conversarmos mais um pouquinho sobre este... Deixa eu abaixar aqui, que eu estou aqui também, ó. Estou aqui duas vezes. Espera aí. Opa, que isso? Olha, desde já, eu quero agradecer pelo imenso carinho de todos vocês, por essa amizade, por essa cumplicidade de estarmos aqui sempre juntos, tá bom? Eu quero falar com vocês sobre este assunto. Crentes, meninos, bebendo leite. É isso sim. Antes da graça de Deus chegar na minha vida, tudo que eu bebi era o leitinho da religião. Eu era um menino. Você sabe que a religião produz esses meninos. E pula, roda, entrega mistério, encontro de vasos, encontro de varão, né? Culto de libertação, essa meninice, esse palco, que na verdade eu chamava de recreio. Em graça, a hora do recreio acabou, meu irmão. É por isso que quando você tira a dedela da boca dos meninos, ele fica... Eu quero dedela gelado! Ô gelado! Eu quero dedela! Eu tiro a dedela. Você pode conversar com um menino da religião, você pode conversar com ele. Você fala lá uma coisa, rapaz, mas quando você toca no diabo e no dízimo, o elástico da fralda parece que perde a liga. Eles ficam loucos. A verdade, meu irmão, é que os crentes meninos estão representados na epístola de Paulo pela sua epístola aos Coríntios. Paulo escreveu em 1 de Coríntios, no capítulo 3, a epístola, no capítulo 3, no versículo 1, depois você lê aí na sua casa, tá bom? Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, 3:1. Eu, porém, irmãos, disse Paulo, não vos pude falar como espirituais, e sim como carnais, como crianças em Cristo. Agora, pasmem, versículo 2, leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podia suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque sois carnais. Leite vos dei de beber. A igreja oferece leite aos seus membros. Eu, durante muito tempo, quando pastoreei, não, deixe-me confessar, como eu falseei todo o pregador do evangelho que não traz revelação, ciência, conhecimento do evangelho do Cristo ressuscitado, ele não pastoreia, ele falseia, ele não dá alimento sólido, ele dá leite. Claro que Paulo não estava aqui falseando, Paulo estava aqui tendo uma atitude consciente. Os caras tudo menino, como é que Paulo ia falar das grandezas de Deus? Você vê quando você fala com alguém do evangelho, eles não suportam. Por isso que eu fiz aquela mensagem ontem de noite. Se você perdeu técnicas de abordagem e estratégia de como pregar o evangelho. Corra lá. O tema é como pregar o evangelho a um religioso. Riquíssimos, detalhado. Por quê? Porque os caras estão acostumados com leite a vida inteira. Olha, não passa disso, ó. Ó, quer ver? É igual aquela música, escravo de Jó, jogava o caxangá, tira
bota, deixa só guerreiro ficar. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. É isso. A religião oferece leite que não muda. Culto de libertação, Páscoa, não sei o quê. Fica nisso. Guerreiro com guerreiro fazem zigue-zigue-zá. Guerreiro com guerreiro fazem zigue-zigue-zá. Guerreiro com guerreiro fazem zigue-zigue-zá. Leite. Eu dava leite para as pessoas. Comer carne de porco pode? As pessoas me perguntavam. Eu dizia, não, carne de porco não pode. Comer o sangue do animal pode? Eu disse, não, não, não. Carne de animal sufocada está lá na Bíblia, lá em Israel. Não pode. Então, chouriço e linguiça pode? Isso é leitinho. E quando você traz, então, as grandezas da revelação, e como você diz que o diabo nunca existiu, mas a chupeta cai, enrola aqui, cheio de... Eles gofam na chupeta, você volta, limpa com a fralda, diz não. Quando você diz, então, que Jesus já voltou, nossa Senhora, como diz os meus irmãos Leme, nó! Quando você diz que Jesus já voltou, então, nó! Meninos, Paulo disse, leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podiais suportá-lo. Por que não podia suportá-lo? Porque Paulo disse em Hebreus, capítulo 5, versículo de número 13, Paulo já falando aos Hebreus, disse, ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente da palavra da justiça, que é a graça de Deus, porque é criança. Então, se alimenta de leite, era porque era inexperiente, não podia suportar o alimento sólido. E hoje eu entendo perfeitamente por que os pastores não pregam sobre a vinda, a escatologia consumada, que é um alimento altamente nutritivo, derruba da disenteria. Por que é que o sistema religioso não prega que nós não servimos a Jesus de Nazaré? Porque Jesus de Nazaré é o caminho da religião. Os católicos adoram Jesus de Nazaré, só que como ele na manifestação de filho, a Maria é superior a ele. Então Jesus tem que pedir à mãe e a mãe no céu interceder pelos crentes. Meninos, leite. Ora, o menino acredita o quê? Que ele precisa aí o pastor consagrar ele, botar um óleo sobre a mão dele. Menino, leite. Paulo disse, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiência na palavra. Eu já sei quando um crente está bebendo leite. Quando ele é inexperiente na palavra da graça de Deus, inexperiente na palavra da justiça. E aí, por mais sabedoria, por mais entendimento que você tenha, ele já acostumou a vida inteira a beber aquele leitinho. Ora, meu irmão, o leite é uma fonte de alimento para os lactentes. Então ele toma o leitinho, primeiro mês, 2, 3, 4 meses em diante, 5, 6 meses, a mãe já tem que preparar uma rapinha de maçã amassadinha com farinha láctea e dar ao menino. Quando nós começamos a pregar sobre o batismo, o rudimento. Nós começamos a pregar sobre o sangue de Jesus, rudimento para os judeus. Mas a partir do momento que nós vamos crescendo, nós queremos um alimento sólido. Ora, a pessoa bebe leite a vida inteira, o sistema deu leite a vida inteira. Qual a consequência? Ractismo. Os crentes estão com ractismo, estão desnutridos, não conseguem pensar ou raciocinar direito, não conseguem correr porque há flacidez, não há whey protein, não há músculos fortes, a proteína, falta proteína, 100% de proteína. Bebem a proteína apenas do leite, mas o leite não pode ser a única fonte de proteína.
nem para o lactente, muito mais para o adulto. Era isso que Paulo estava explicando. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça. Hebreus 5,14 para você que chegou agora. Mas o alimento sólido é para os adultos. Segura isso aqui. Quer dizer que enquanto uma pessoa beber leite, ela não é adulta. Enquanto ela estiver no leitinho da religião, enquanto ela estiver nisso, pode tocar isso? Pode tocar aquilo outro? É pecado andar de bermuda? É pecado usar brinco? Isso é leitinho. Isso aí se aprende lá no aio. A lei é como um aio. Isso aí se aprende lá no aio. Então, o alimento sólido, disse Paulo, é para os adultos, para aqueles que pela prática, a prática aceitável no Evangelho é a prática da palavra. Paulo disse isso a Timóteo. Procura-te apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que maneja bem, tem uma prática com a palavra da verdade, com a graça de Deus. Não é a lei, então, uma mentira? Não é que é uma mentira. Ela deixou de ser uma verdade absoluta de Deus. Ela foi uma verdade não exercida, não praticada apenas por Jesus de Nazaré, até o madeiro. Do madeiro para cá, ela caducou. Ora, e aquilo que está caducado, está envelhecido, não serve para nós, porque quando ele disse nova, tornou antiquada a primeira. Então, nós não se alimentamos mais do leite mosaico, nós se alimentamos do tutano, do dunamis, do poder que o Evangelho da graça de Cristo tem e exerce sobre as nossas vidas. É por isso que você vê um crente cheio de raquitismo. Ora, cheio de raquitismo não se mantém em pé muito tempo, tem flacidez, os ossos não estão ali calcificados de uma forma correta, embora até o leite seja bom para o cálcio. Mas não é só leite. Tem que ter proteína animal, tem que ter uma série de suplementos que deixa o organismo chamado igreja saudável e vivo. Você entende que a igreja de Cristo como organismo se alimenta de nutrientes favoráveis ao seu fortalecimento. A lei se alimenta de leite que é desfavorável ao seu crescimento e prejudicial para a sua saúde. E aí, o que é que se tem aí fora? Uma igreja raquítica, uma igreja de leite. Obrigado, Edmilson, pela sua generosidade. Aí, um abraço pessoal de Fortaleza. Então, é uma igreja que se alimenta de quê? De leite e sofre com o raquitismo. Não consegue se manter de pé apenas com o saudável alimento que é a sã doutrina. Aí precisa colocar o fermento para crescer. O que você faz com uma massa de péssima qualidade que não foi batida, não teve a sua massa homogênea? É preciso colocar o quê? Fermento. Como ele quer apresentar algo grande e bonito, coloca fermento. E quando come? Dá má digestão, causa azia. Por quê? Porque a massa fermentada, além do que convém. Então a igreja aí fora, como se alimenta de leite, é uma igreja igual aos coríntios. Você vê, eles têm comida e bebida, era o que Paulo estava repreendendo. Eles tinham impureza carnais, era o que Paulo estava repreendendo. Eles estavam falando gru, 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 permitindo aquela desordem nas reuniões de pessoas que vinham, né? Pessoas que vinham de outra localidade fazer aquela mistureba. Era isso que Paulo estava repreendendo na igreja de Corinto. Uma igreja extremamente carnal. É assim que está a chamada igreja aí hoje. Se alimentando de quê? De tudo aquilo que Cristo já pôs fim. Foi por isso que Paulo disse, o alimento sólido é para os adultos, para aquele que pela prática tem as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas o mal. Que faculdades são essas? É a faculdade de teologia? É a faculdade da Estácio de Sá, aqui no Rio de Janeiro e vários lugares do mundo? Não. O que ele está dizendo aqui é que essas faculdades são as faculdades espirituais para discernir. E que um corpo que se alimenta apenas de leite
não encontra nutrientes para ter uma visão perfeita, para ter uma audição perfeita, para ter um paladar apurado e para ter aqui, né, meu irmão, uma mente de Cristo ativada. Então, as faculdades exercitadas, ou uma faculdade que deve ser exercitada para discernir entre o bem e o mal, é quem se alimenta de nutrientes que deixa o corpo, e eu me refiro ao corpo de Cristo, saudável. Então, quando é que uma pessoa consegue discernir entre o bem e o mal? Quando ela está bem alimentada, quando ela tem nutrientes, e só a sã doutrina apresenta esses nutrientes. Você entende perfeitamente que é assim, da forma que eu estou falando, que a chamada igreja de menino que bebe leite não consegue discernir que o homem à sua frente está pregando lei e graça. Só que de graça só pega o jargão. Ele não consegue discernir que diante dele aquilo que se apresenta não é evangelho, é macumbogélio. Sim, porque um homem pegar uma fita, amarrar no braço, beber um copo d'água depois de oração, isto não é outra coisa. Não existe um outro nome a não ser que aquilo seja macumbogélio. É o que se apresenta aí fora. E os meninos bebem. Bebe como se fosse o genuíno leite espiritual, como chamou Pedro. Os meninos bebem dessa feitiçaria, desse encantamento, desse macumbogélio, e estão aí desnorteados, como loucos, bate pandeiro, sai correndo, gira lá fora, volta e fala glu-glu, e fala dadá, fala glu-glu para mim, gugu para ti, gugu para mim, gugu para ti, e ninguém entende nada, essa brincadeira, essa loucura, e começa lá, um joga uma linguagem para outra. Por quê? Porque não tem as faculdades espirituais exercitadas por falta de nutrientes que os mantém saudáveis. Não tem proteína, não tem whey protein. Não conseguem discernir que diante deles não está alguém habilitado para pregar uma nova aliança. Haja visto que não é nova aliança que eles estão ministrando. Eles estão ministrando uma lei que já teve o seu fim em dois aspectos, espiritual e físico, e estão ali acharcando. O processo é um acharcamento religioso, vitimizando. Os incautos que bebem leite não conseguem chegar à idade da maturidade. Mas Paulo disse algo no versículo 15, versículo 14, melhor, mas o alimento sólido é para os adultos. Foi o que aconteceu conosco. Nós vamos avançando de glória em glória, um nível de cada vez. Nós descobrimos que o diabo aniquilado na cruz era a lei de Moisés. Descobrimos, então, no processo de crescimento, comendo um mocotó, de que a vinda de Jesus não era física, e sim uma vinda em juízo. Descobrimos, no princípio do crescimento, quando deixamos o leitinho da religião, que a Santa Ceia não tem nada de santa, é uma blasfêmia, um insulto. Não é? Então nós acreditamos perfeitamente que o que a igreja dá aí fora não é um alimento sólido. Haja visto que há raquitismo, a igreja não consegue andar, e para sobreviver tem que ter os seus fermentos, tem que ter as suas manipulações, os seus enganos, a sua barganha, o seu toma lá da cá, porque Cristo não é suficiente. Olha, Cristo não é suficiente na religião. Tem que ter um feitiço, tem que ter um pedaço de pão. Ora, se Cristo é suficiente, para que eu botar pão? É porque o bebê gosta disso. Quando você tem um filho pequeno, e aqui o meu filho mais novo, ele era pequeno e a gente muita coisa para fazer, a gente deixava ele no berço e botava um montão de brinquedinho assim em cima e aquilo ficava girando. Ah, como um bebê gostava. E eu, pai, me alegrava porque dava tempo de eu ir trabalhar. É assim que os pastores fazem com meninos.
A primeira coisa que fazem com o menino é jogar um óleo na cabeça dele e falar: menino, Gugu Dadá agora, tá? Agora você é diácono dessa igreja, tá? Aí passa o óleo assim, aí passa aquele óleo de peroba, aí ele vira diácono, ele fica alegre, ele fica feliz, entendeu? Aí o adulto, né, já se alegra, toma dinheiro, deixa a responsabilidade do local sobre ele, e ele toma conta da igreja para o pastor, ele varre, ele limpa, ele passa sabão, o bebê fica alegre. Deixa ele tocar, deixa ele dirigir o culto de consagração. Ah, os bebês amam isso. Aí passa um pouco de óleo nele, assim, um óleo de peroba com graxa marrom, passa assim na fuça dele, sabe? Aí já consagra ele a evangelista. Ele começa a gritar dentro da igreja, sem conhecimento, diz que o diabo vai pegar ele, vai pegar a mulher dele, sabe? Os meninos gostam disso. Por quê? Porque isso alegra o menino. No alimento sólido, não. O alimento sólido, nós não queremos glórias de homens, não queremos reconhecimento de homens, nós estamos em busca de clarear o nosso entendimento para chegar a um nível de maturidade aonde possamos, de fato, reinar em vida e viver em perfeita vitória. Deixo aqui o meu caloroso abraço, um almoço maravilhoso a todos vocês. Passei até da hora, só para poder superar um pouco o dia de ontem. Mas está na hora do meu almoço, tenho que voltar. É tapoé na mão, angu, couve, carnezinha ensopada, jiló e pimenta a vera. Aqui, ó. Pimenta lá da Bahia que o meu irmão Adailto Dias mandou. Hoje é dia, daqui a pouco, tá? E se tiver algum menino aí, a gente também consagra ele com esse óleo aqui no peixe, no bacalhau que ele trouxer aqui. Tá bom, meninos? Eu sei que já, quando a gente fala assim, já chega logo os meninos caindo aí de paraquedas. Um grande e caloroso abraço para vocês aí. Tem uns meninos. Menino! GG vai tirar a pepeta. Tira a pepeta, GG, tira a pepeta, GG! E eu vou chegando por aqui. Vou mandando um abraço para os meninos. E vou me alegrando com os adultos. Até amanhã, até logo mais. Graça e paz.